Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o 15 Minutos, podcast que você acompanha aí para saber as principais notícias do dia e ficar muito bem informado com muita análise. Você que está acostumado a nos ouvir pelas ondas do rádio ou na sua plataforma de áudio pode agora também nos assistir pelo nosso canal no YouTube. Então acessa lá o canal da Gazeta do Povo no YouTube para também assistir a gente. E para analisar os conteúdos, você já sabe também, aqui ao meu lado está o Frederico Junget. Oi, Fred, muito bem-vindo. Rossana, tudo bem? Um prazer tê-la aqui comigo. Vamos lá, então, falar sobre os principais assuntos do momento. Aí não tem como a gente não comentar, né, Fred, sobre essa última manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E a gente tem aqui uma reportagem do Silvio Ribas, na Gazeta do Povo, falando sobre essa manifestação e a multidão na Avenida Paulista. E, segundo ele, esse movimento consolidou um projeto político que vai além do pedido de anistia daqueles que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal pelos atos do 8 de janeiro, né, Fred? Foi, sobretudo, segundo ele, um chamamento às urnas de 2026. Você concorda com essa análise do Silvio? Com certeza, Rossana. Primeiro que realmente o motivo da manifestação era a questão da justiça, o mote era da manifestação, a questão da justiça, especialmente em relação aos julgamentos aí dos réus do 8 de janeiro e a discussão do PL da anistia na Câmara dos Deputados hoje, que o presidente Hugo Motta acabou por engavetar aí o requerimento de urgência para que esse PL da anistia avançasse na casa, mas também o julgamento que envolve o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais acusados aí pela suposta tentativa de golpe de Estado, processo que está em curso aí na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os discursos em geral dos participantes da manifestação tocaram nesse ponto, obviamente, da questão da politização da justiça, desses processos, na própria questão do PL da anistia, mas o que marcou a maior parte dos discursos dos participantes, dentre eles o pastor Silas Malafaia, o próprio presidente Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio do estado de São Paulo, o deputado federal por Goiás Gustavo Gayer, deputada federal Bia Kicis, dentre uma série aí de outros políticos que participaram dessa manifestação, o que ficou muito claro ali foi uma mobilização para 2026. O próprio senador Magno Malta, do Espírito Santo, chegou a falar da necessidade de se elegerem ali, no mínimo, 46 senadores em 2026, tendo em vista a questão do processo de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que hoje há centenas de pedidos de impeachment, não só contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, mas contra outros ministros do Supremo, e há uma preocupação ali de que a oposição consiga atingir uma maioria no Senado em 2026, e isso necessariamente passa aí por atingir a maioria de votos, 46 senadores, para eventualmente que esse processo consiga avançar no Senado. E esse foi a tônica aí da maior parte dos discursos das pessoas ali presentes, da necessidade de eleger uma maioria, tanto no Senado, mas também na Câmara dos Deputados. E essa foi uma fala do próprio presidente Jair Bolsonaro, dizendo, olha, me deem 50% de deputados e senadores que eu consigo aí mudar o Brasil e implementar as reformas de que o país precisa. Então você vê que o mote principal de todos os discursos foi menos a questão aí do PL da anistia ou desses julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal e muito mais olhando para o futuro, para esse cenário e para as eleições de 2026. Bom, e ao passo que a gente tem esse recuo do Hugo Motta, então, com relação ao PL da anistia, a gente tem uma espécie de revolta do Congresso com relação especialmente ao IOF, né, Fred? Mas isso representa, você acha, uma manobra do Congresso para ficar bem diante da população ou é de fato o Congresso se posicionando contra o governo? Olha, me parece que nesse momento é de fato o Congresso se posicionando contra o governo e por uma série de motivos que não só a questão do aumento de impostos do IOF. Um deles é uma desaprovação do governo Lula, que tem crescido muito. As últimas pesquisas apontam, inclusive da Quest, Datafolha, a desaprovação do governo Lula chegando aí em 56%, 57% na população. Então é um dado alarmante aí para o governo Lula, de que há uma insatisfação, especialmente com a política econômica do governo, com a questão da inflação, que é uma questão muito sensível para a população no seu dia a dia. As pessoas vão aí nos supermercados, veem que os preços estão aumentando nas gôndolas e você vê que isso já se reflete aí nos índices de popularidade do governo Lula. Mas não só isso. Há uma insatisfação com a questão, especialmente pelos deputados do Centrão, com a liberação das emendas parlamentares. A gente sabe que esses deputados do Centrão, em geral, são deputados que têm um perfil ali mais de bastidor, eles não participam ativamente do debate público e que têm a sua base de sustentação política principal
os prefeitos e vereadores. Como é que eles se sustentam? Levando recursos de Brasília para suas respectivas bases eleitorais por meio das emendas parlamentares. É o principal mecanismo de atuação política desses deputados. E há muitas reclamações, primeiro por uma ação hoje em curso no STF, em que o ministro Flávio Dino, que é o relator dessa ação, que discute a questão até da transparência no pagamento dessas emendas parlamentares, o Flávio Dino suspendeu o pagamento de algumas dessas emendas. Mas não só isso, há inclusive também uma questão de contingenciamento aí de gastos pelo governo federal da ordem de 30 bilhões de reais, que também atingiu as emendas parlamentares, e uma dificuldade do governo hoje de executar essas emendas parlamentares. Essa insatisfação tem chegado aí os deputados, porque atinge-os naquilo que é sustentação no meio político, que é justamente essa questão que eu reitero de levar emendas e recursos do governo federal para os seus para suas respectivas bases eleitorais, os municípios aí do interior do Brasil. Então, essa questão da emenda parlamentar é muito sensível e é uma reclamação constante aí dos deputados, porque já houve um contingenciamento dessas emendas nos anos de 2024, 2023 e agora, também nesse ano. O governo até agora pagou aproximadamente 1,5% das emendas, que atinge um valor quase de 50 bilhões de reais previstos, e só pagou até agora aproximadamente 500 milhões de reais. Então, mas aí também, dentro do cenário, um terceiro motivo, dentro desse cenário econômico do país e de uma situação fiscal muito preocupante, nós temos que o governo hoje brasileiro tem gastado muito mais do que arrecada. A dívida pública crescente hoje está aí na ordem de 76% do PIB, com uma série de economistas apontando o risco de que essa dívida pública chegue em 2026 e 2027 em até 90% do PIB. Esse é um cenário muito preocupante, até pela questão de que dívida pública, o Estado precisa emitir títulos do Tesouro para financiar sua dívida. Isso acaba se convertendo em inflação. E a gente já sabe que já há uma insatisfação popular com a questão do aumento dos preços. Então, o governo foi decidir tentar aumentar a arrecadação para se contrapor a esse aumento de gastos públicos, justamente aumentando o IOF, que é um imposto muito sensível. E por quê? O IOF é um imposto incidente sobre as operações financeiras. O que são as operações financeiras em geral? O mercado de câmbio, o mercado de crédito, o mercado de seguros e o mercado de títulos mobiliários. E o mercado de crédito é assim, a empresa que precisa, digamos, um fluxo de caixa, quer antecipar lá recebíveis, então ele vai ter que pagar o IOF. Ou ele quer contrair um empréstimo também para comprar um novo maquinário, vai ter que pagar o IOF. Não só isso, seguro, você vai contratar um seguro do seu carro, da sua casa, você paga o IOF. Então esse é um imposto que tem um efeito em cascata sobre a economia e que também acaba por gerar inflação. E daí que, considerando essa tentativa do governo de atuar justamente em dos principais lobbies que existe hoje no Congresso, que é da própria Febraban, da Federação dos Bancos, houve uma reação muito grande por parte do mercado e os próprios deputados do Centrão sentiram isso. Seja o presidente Hugo Mota, que é um representante aí do Centrão, o próprio Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Então você vê uma reação aí dos setores produtivos que ficaram insatisfeitos com esse aumento do IOF, porque ele tem um efeito em cascata em toda a economia, e ficou um recado muito claro aí do Congresso de que não concorda mais com o aumento de impostos e que o governo, se ele quiser de alguma forma contornar essa situação, ele necessariamente terá que cortar aí despesas, mas não há indicativos de que ele venha fazer isso, pelo menos por enquanto. Bom, e ao mesmo tempo a gente tem acontecendo aí uma movimentação de proximidade entre o governo e o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, entre o Executivo e o Judiciário, que é algo que a nossa Constituição veda veementemente, né, Fred? E esse movimento também é algo que traz insatisfação para a população de uma forma geral, para o Congresso especialmente. E a gente vê que nessa questão do IOF, o próprio governo está tentando um jeito, nesse momento pelo menos a gente ainda não tem uma decisão definitiva, mas uma análise para tentar que essa questão do IOF vá para o STF, né, Fred? Pois é, há uma insatisfação hoje dentro do próprio Congresso Nacional em relação à interferência política do Supremo em assuntos que são dos outros poderes. Como você bem falou, Rossana, a gente tem um princípio lá no artigo 1º da Constituição, que é o princípio da separação dos poderes, em que cabe a cada um dos poderes, né, executar suas atribuições, no caso do Parlamento aprovar as leis e ao Judiciário julgar os casos, mas, no entanto, a gente tem visto aí uma atuação cada vez mais crescente do Supremo se intrometendo em assuntos tanto do Executivo quanto do Legislativo. Para dar aqui alguns exemplos recentes, a própria questão aí do processo do deputado federal Alexandre Ramagem, do Rio de Janeiro, que estava respondendo esse processo aí na suposta tentativa de golpe de Estado,
e existe uma questão chamada uma imunidade processual que permite, eventualmente, que o Congresso suspenda o trâmite de processos envolvendo deputados federais ou senadores. E o Congresso acabou por suspender o processo em relação a alguns crimes pelos quais o deputado Alexandre Ramagem responde. Mas também ações do STF envolvendo a própria questão aí de outras imunidades parlamentares, envolvendo o exercício da liberdade de expressão pelos deputados, e você vê essa insatisfação do parlamento. O que ocorre é que agora o PSOL, na última quinta-feira, acabou entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando esse decreto aprovado pelo Congresso para derrubar o aumento do IOF. E o governo Lula, por meio da Advocacia Geral da União, aí o advogado-geral da União, Jorge Messias, se reuniu com o presidente Lula para discutir a eventual proposta aí de uma medida judicial pelo governo, pelo Poder Executivo, no STF, para derrubar o IOF. No entanto, o governo ainda estuda se vai implementar ou não essa medida, com receio de que isso acabe aí aumentando o desgaste do governo com o Poder Legislativo, visto assim como uma espécie de que o governo, nesse momento, tendo perdido essa batalha dentro do Congresso Nacional, por meio da aprovação desse decreto legislativo que cassou o aumento do IOF, eles venham com uma tentativa do governo de ganhar no tapetão. Então, tanto o presidente do Senado quanto o presidente Hugo Motta deixaram muito claros ali que eles contribuíram em muitas causas, em muitas questões, em muitas pautas com o governo federal, e que, no entanto, eles não concordam com essa questão do aumento de impostos, e me parece que um eventual recurso do governo ao STF para tentar contornar essa situação pode ser um tiro no pé, pois vai desgastar ainda mais a relação hoje do Poder Executivo com o Poder Legislativo. E você acha que isso pode culminar, por exemplo, num possível impeachment do presidente? Olha, não me parece agora, apesar de um desgaste inicial aí do governo Lula dentro do Congresso Nacional, não me parece que redundaria hoje no avanço e do eventual processo de impeachment contra o presidente Lula, até por uma questão de calendário eleitoral. A gente sabe o quanto que o processo da Dilma acabou sendo desgastante ali, praticamente manifestações durante um ano ocupando as ruas no Brasil, até que o processo fosse eventualmente pautado ali na época pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Mas não me parece que haja clima, pelo menos nesse instante, em avançar um processo de impeachment contra o presidente Lula. É um sinal de alerta, obviamente. Muitas pessoas têm feito paralelo com a própria situação do ex-presidente Fernando Collor, porque, de fato, a última vez em que o Congresso Nacional havia derrubado um decreto do Executivo havia sido no governo Fernando Collor, em 1992, quando ele havia aprovado um decreto regulamentando a questão do pagamento dos precatórios. E houve essa reação do Congresso, derrubando esse decreto do Collor, e logo depois ele perdeu a sua base parlamentar e acabou sofrendo o processo de impeachment. Mas não me parece, assim, é um sinal de alerta para o governo, mas não me parece ainda que haja uma intenção por parte do Hugo Motta, por exemplo, de eventualmente se recebesse um pedido de impeachment contra o presidente Lula, de avançá-lo na casa nesse momento, mas fica o sinal de alerta da dificuldade que o governo está tendo de articular a sua base parlamentar. A gente sabe que, inclusive, em fevereiro desse ano, o governo acabou por mudar o ministro das Relações Institucionais, era o ministro Alexandre Padilha, que foi aí para o Ministério da Saúde, assumiu o Ministério da Saúde, entrou no seu lugar a deputada federal pelo estado do Paraná, Gleisi Hoffmann, que veio assumir a cadeira aí de ministra das Relações Institucionais. Mas essa dificuldade dela de implementar aí uma agenda dentro do Congresso pró-governo e de articular a base, como ficou claro aí, essa votação que em 383 deputados votaram contra a derrubada aí, votaram a favor da derrubada do aumento do IOF e pensando que desses 383 deputados, 242 são de partidos aliados do governo federal e que inclusive tem ministérios ali na esplanada. Então fica esse alerta. Inclusive o presidente Hugo Motta lançou, até como resposta, o que aconteceu? Quando cai aí essa questão do IOF, o governo lançou uma campanha na internet tentando, de alguma forma, reforçar a narrativa de que os deputados do Centrão estariam contra a taxação dos ricos e contra os pobres nesse sentido. Só são a favor de taxar os pobres e não contra são contra a taxação dos ricos. Então, o presidente Hugo Motta, inclusive, lançou um vídeo nas redes sociais se contrapondo essa narrativa do governo. Eu até queria destacar aqui um trechinho. Basicamente, perguntam para ele assim: hoje temos um Hugo especial para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Resposta do Hugo Motta: fake. Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos.
A Câmara dos Deputados, com 383 votos de deputados de esquerda, direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, o imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. Então, veja que fica um recado aqui nesse vídeo do Hugo Motta, de que ele é contra essa narrativa de polarização criada pelo governo nessa questão do IOF, que ele até destacando aqui que não quer ver uma polarização política se transformando em polarização social. Então fica aí um recado muito claro hoje do Congresso de que, olha, o governo Lula hoje tem dificuldades com a sua base dentro da Câmara dos Deputados. Não vejo ainda eventual clima para o impeachment, mas fica um sinal de alerta de que ou o governo propõe um corte de gastos efetivamente, pois o governo, na atual toada, o Congresso tende a só esgarçar ainda mais essa relação Congresso e presidência. Bom, são alguns meses duros aí pela frente, né? Com certeza. Bom, amanhã tem mais 15 minutos, não vai perder a próxima edição, a gente espera vocês. Tchau!